Bem-vindo a mais um programa Vida Viva. É um programa mantido pela comunidade adventista de São Caetano do Sul, que fica aqui na Rua Engenheiro Rebouça 520. E nós queremos já de início te convidar para conhecer a nossa comunidade, que pode te oferecer apoio moral, psicológico, emocional, sobretudo espiritual, para você e sua família, neste mundo tão conturbado, de tanta instabilidade. Conheça mais da nossa comunidade. Você sabe que a apresentadora titular do programa é a doutora Mariana, mas como ela está de férias, por uma justa e nobre causa, ela se tornou mãe de duas lindas crianças, o Henrico e a Melissa, então vou fazer as vezes aqui hoje. E com muito prazer recebemos em nossos estúdios, mais uma vez, a doutora Tércia, que já esteve conosco num programa anterior, um belíssimo programa, onde você nos concedeu uma rica entrevista sobre o tema, me lembro muito bem, alegria ou prazer e dor. E hoje nós vamos conversar sobre conflitos, os conflitos nos relacionamentos, um outro tema indiscutivelmente bastante instigante e intrigante. Os conflitos humanos, eles são inevitáveis? No relacionamento humano, nos relacionamentos humanos, são inevitáveis ideias diferentes, pontos de vista diferentes, necessidades diferentes e, consequentemente, isso pode gerar conflito. Então, os conflitos nos relacionamentos, eles quase que são inevitáveis e são inerentes ao próprio ato do relacionar-se. Algumas pesquisas foram feitas e em apenas uma comunidade em todo o mundo não existia conflito no relacionamento. Sabe por quê? Porque era uma comunidade extremamente primitiva, onde toda a energia daquele pequeno grupo era voltado para a sobrevivência, para buscar a comida do dia. Então nem sobrava tempo, digamos assim, para se ter conflito relacional, porque de qualquer outra maneira os conflitos eles praticamente são inevitáveis. Não necessariamente que a gente deva criar os conflitos, mas faz parte do relacionar-se, do encontro de pessoas em várias instâncias que os conflitos aconteçam. A doutora Tércia, ela é psicóloga clínica, ela é coordenadora, só para você ver o privilégio de receber aqui a doutora hoje. Ela é coordenadora da Faculdade Adventista de São Paulo, a UNASP, da cadeira de Psicologia. Ela é mestre em Psicologia também. Doutora, agora, por que o ser humano, depois de tantos estudos, a ciência com saltos extraordinários em todos os campos, por que os conflitos não se diminuem à medida que a gente amadurece, cresce, como civilização, como sociedade, como pessoa até? Os contextos, as culturas, os meios em que as pessoas vivem, eles naturalmente geram os seus conflitos, os seus problemas inerentes àquele contexto. Mas o que se tem visto é que o ser humano moderno ele está menos preparado para lidar com os reveses naturais da vida. Então, por exemplo, a gente tem recebido até em questão de consultório queixas de pessoas com conflitos básicos. Então, por exemplo, pais com dificuldades de pôr bebês para dormir, por exemplo, onde se tem a dificuldade de colocar o limite, onde se tem a dificuldade de ser um pouquinho mais firme com este bebê, com esta criança. Então, o que, entre aspas, a ciência já se desenvolveu tanto em termos de pesquisas, de ciência, de instruções, por outro lado, o ser humano parece que tem dificuldades, está tendo dificuldades de lidar com os reveses naturais e básicos da vida. Por outro lado, também a convivência nas grandes cidades, a busca pela sobrevivência hoje em dia, ela gera um estresse maior, uma intolerância à violação dos seus direitos, às vezes o descumprimento dos deveres. Então, isso acaba implicando numa possibilidade maior, uma potencialização do surgimento dos conflitos. Parece que quanto maior o centro urbano, essa sensação de invisibilidade, de anonimato das pessoas, parece que as pessoas estão ficando menos sensíveis e por isso mesmo mais indiferentes e até um pouco mais violentas ou agressivas, sobretudo mais indiferentes ao outro e também mais agressivas. É por aí?
Professor, o senhor tocou num ponto interessante. Lá na faculdade nós recebemos alunos de vários estados do Brasil, se não todos, inclusive de outros países, inclusive, e alguns já mencionaram, né, que estar em convívio social em São Paulo, por exemplo, que é uma das grandes metrópoles do mundo, 1 a cada 5 brasileiros mora em São Paulo. Então, esse contingente humano faz com que aumente, sim, o índice de conflitos. Não que os conflitos não ocorram também em outras comunidades mais distantes, mas o conviver, não é, numa sociedade grande, ele pode gerar, sim, não é, por conta do estresse, por conta do trânsito, por conta das condições de moradia, por conta da falta de contato com a natureza, não é? O contato com a natureza, que uma vida mais calma, um ritmo de vida, não é, um pouco mais tranquilo, também favorece o não aparecimento desses conflitos, uma minimização desses conflitos, né? Uma vida mais atribulada, esse hormônio do estar em alerta o tempo todo para, né, lidar com o dia a dia, também faz com que a pessoa fique mais irritadiça, faz com que as pessoas fiquem mais intolerantes, não é? E aí a possibilidade de que os conflitos surjam aumenta um pouquinho, sim. Agora, há um nível menor hoje de empatia também, não é? Uma dificuldade maior, quer dizer, o individualismo, não é? Há um individualismo acirrado, acentuado, até pela subsistência, como você mesmo acabou de dizer, mas essa coisa do materialismo, do ter, do conquistar, do se posicionar profissionalmente, isso também potencializa esse nível de conflitos? Olha, essa é uma reflexão, não é, que pode ir longe, por conta da mudança, né, se é que assim poderíamos dizer, que o materialismo vem causando nas pessoas. Perguntaram para Jesus certa vez, Jesus era um ensinador, Jesus era um mestre. Perguntaram para Jesus o que era mais importante de tudo aquilo que Jesus ensinava. Jesus parou, pensou e falou, olha, só 2 coisas resumem, né, todo o meu ministério. A primeira delas, nas traduções habituais da Bíblia, diz o seguinte, palavras de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e a Deus sobre tudo isso. Então, amar as coisas, não é? E Deus acima delas. E o segundo mandamento, né, o segundo ensinamento de Jesus era amar as pessoas, né, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos aí um ideal de equilíbrio. Então repare bem que Jesus disse, amarás a Deus sobre todas as coisas. Olha a relação, né, da divindade, seja qual, né, a fé que você professa, mas a relação com o ser superior e as coisas. Então as coisas são importantes. Só que o ser humano, ele inverteu isso. Então ele está supervalorizando as coisas, a busca pelas coisas, e o relacionamento com Deus vai ficando de lado. Isso traz infelicidade, porque por mais coisas que a pessoa busque e traga até para si mesma, isso não preenche totalmente. Pode preencher parcialmente ou momentaneamente, dali a pouco a pessoa quer mais ou outra coisa nova ou diferente. E Deus vai ficando fora do lugar. E, consequentemente, o segundo mandamento, que era amar as pessoas, né, amar ao próximo como a si mesmo, também isso está alterado, né, está obliterado. Então, o que acontece? Um individualismo, uma preocupação muito grande consigo mesmo, a falta de empatia, de conseguir considerar o ponto de vista do outro, as necessidades do outro, a personalidade do outro, e isso faz com que haja assim, uma forma mais egoísta de ser, uma forma desequilibrada, onde há uma coisificação do outro, do ser humano, e uma busca exagerada pelas coisas, e, consequentemente, um desrespeito, uma desconsideração para com o ser humano. Perfeito. Agora, o uso da autoridade, você disse no começo do programa que tem pais, por exemplo, que têm dificuldade de colocar uma criança para dormir no quarto da criança, não é? Isso. O uso da autoridade, o receio de uso da autoridade é uma fonte de conflitos também, então, nesse caso. É um conflito mais interno que gera também um conflito externo, no sentido de hierarquizar melhor as relações da casa, papel de pai e filho? Olha, eu creio que ocorre, às vezes, uma confusão entre lidar com o outro da mesma maneira, né, somos todos iguais,
Mas existem hierarquias. Então, existe, por exemplo, uma hierarquia no trabalho, onde trabalhamos. Nós precisamos respeitar os nossos superiores, da mesma maneira que precisamos respeitar os subalternos. Não é? Numa relação familiar, por exemplo, a criança precisa ser respeitada como criança, como filho, as suas necessidades preservadas, né, de amor, de afeto, de subsistência, mas hierarquicamente os pais têm uma posição onde essa autoridade precisa acontecer. O que a gente vê, às vezes observa, é que criancinhas pequenas, não é, mandando nos seus pais, né? É a criança que define a hora que ela vai dormir, o programa que ela assiste, e não pode ser assim. Não é? É necessário que haja uma hierarquia, e onde ela existe, ela precisa ser respeitada. Então, quando isso é quebrado, quando isso é violado, os conflitos, com certeza, vão surgir de uma forma mais intensa. Então, é preciso ter autoridade, sim, ao se colocar, não é, os limites e os papéis, os deveres de cada um na sua função. Agora, há adultos que têm, há pais, por exemplo, mães e pais adultos que têm enorme dificuldade de fazer o exercício da autoridade, não é? Sim, sim. E o que move esse medo de exercer? É um medo de perder o amor dos filhos? É um medo de... Olha, sim, geralmente uma série de condições levam a isso. Questão de personalidade, da própria criação desses pais, o histórico de vida, né, que eles tiveram. Às vezes a personalidade da criança. Tem algumas crianças ou adolescentes que são mais voluntariosos. Outras crianças são um pouco mais fáceis e mais dóceis. Às vezes pais que têm, né, mais de um filho conseguem verificar isso. Olha, o que funciona com esse aqui não funciona com aquele. Tá? Mas essa condição de dificuldade de certos pais tem muito a ver, não unicamente, mas com o medo de perder o afeto do filho. Né? Há uma dificuldade mesmo de colocar esse limite, de fazer valer a sua palavra de pai ou de mãe, por conta do receio de perder, né, o afeto do filho. Isso não é verdade. Não é verdade. Quando os pais colocam isso de uma forma sábia, equilibrada e firme, isso assegura o amor e o afeto do filho por esse pai. Porque essa criança pode não gostar no primeiro momento daquela atitude do pai, mas ele passa a respeitar melhor os seus pais por conta disso. Você está assistindo o programa Vida Viva, que hoje tem o prazer de conversar com a doutora Tércia, que é mestre em psicologia. Ela também é coordenadora das Faculdades Adventistas de São Paulo, além de ser psicóloga clínica. Doutora Tércia, ainda em relação a conflitos, quando uma criança cresce num ambiente sem hierarquia, como nós já conversamos em outras vezes, aqui mesmo no programa, também sobre frustrações, ela não está se tornando uma pessoa inepta ou inábil para o convívio social e, portanto, para a solução de conflitos nas suas relações do dia a dia? Olha, o equilíbrio é sempre importante, não é? Uma criança, ela precisa do treino, não é, de lidar com alguns conflitos, ela precisa passar por algumas frustrações habituais da vida, mas o que também não é adequado e não é saudável é que essa criança conviva o tempo todo num ambiente onde paire sempre o conflito. Isso não faz bem nem para a criança, nem para os adultos. Então, manter-se o conflito constante ou situações conflituosas o tempo todo, isso causa problemas psicológicos, problemas de saúde, não é? Problemas até de aprendizagem para essa criança. Então, quando surge um conflito, é preciso que esse conflito seja resolvido, onde se busque soluções. Nem todo problema tem solução. Mas aquilo que é possível ser feito deve ser buscado. E é preciso transcender, né? Vamos para uma outra etapa, vamos para a fase seguinte. Então, a criança ou o adulto ou o adolescente viver em constante conflito não é adequado. Apesar que os conflitos, como já dissemos antes, né, fazem parte do viver e do existir. Mas não podemos viver com uma dose exagerada de problemas, né, o tempo todo, que isso acaba não fazendo bem para a pessoa. Agora, as regras, os limites, a autoridade bem exercida, a autoridade amorosa, ela não deixa de ser também um treino
para conviver com mais habilidade depois no mundo adulto, social. Com certeza, com certeza. A gente até brinca, né? Você falou no início, né, da entrevistadora do programa com um casal de filhinhos, não é? Os filhos únicos, eles acabam tendo um certo prejuízo de vida, porque viver, não é, a vida de irmãos, não é, aquela convivência de ter que emprestar o brinquedo, de ter que ceder a vez, negociar, dividir a atenção do pai e da mãe, isso é lição de vida. Isso é lição de vida que ao longo, não é, desse processo de desenvolvimento e da construção da personalidade, isso é ensinamento, sim. Então, lidar com essas questões são um treinamento para a vida futura, a vida profissional, a vida conjugal, a vida pessoal, a vida social, a vida cívica, né, desse indivíduo como cidadão. Esses treinamentos, essas experiências de vida na infância e na adolescência é que vão estar formando e moldando esse indivíduo para, posteriormente, ele viver a vida dele. Agora, e do ponto de vista da resolução de conflitos, não é? Existem técnicas, o que você nos recomenda para lidar melhor com os conflitos, já que eles são, como você disse, inerentes e inevitáveis? Não é? Eu costumo brincar, né? Diz que tem um ditado, dizem que é chinês, mas é de autor desconhecido. Então, se é de autor desconhecido, como é que pode saber que é chinês? Mas vamos lá. Diz o seguinte, se você tem um problema, e o problema não tem solução, então não se preocupe. Não é problema. Não é problema. Né? Ele não tem solução mesmo, por que você vai se preocupar? Agora, se o problema tem solução, se você olha, avalia, você vê que o problema tem solução, então não se preocupe também. Parta para a solução. Então, na verdade, é um pouquinho dessa avaliação que a gente precisa fazer. Né? Se eu tenho um conflito, se eu tenho um problema, vamos primeiro detectar que problema é esse. Às vezes, né, a gente tem uma série ou a gente se depara com um conflito e junto com ele vem uma porção de outros agregados. Então nós precisamos definir qual é o conflito principal ou vamos, né, focar a nossa atenção para este aqui e avaliar, né, que conflito é esse e buscarmos possíveis soluções, né, com as possíveis consequências também. E o que for possível ser feito, que seja feito isso. Se não, a gente precisa adaptar-se a isso. Então, quais serão também as condições de adaptação àquela questão que é inevitável? Então, por exemplo, uma vez a pessoa falou assim, Tércia, a minha sogra vai ter que vir morar na nossa casa. Então, isso é um problema para mim, é um conflito, né, que nós temos dificuldade de relacionamento. O que vamos fazer? Então, assim, era possível? Tinha-se outra saída? Não tinha. Então, ela precisou adaptar-se a isso. Quais as condições para lidar com esse conflito familiar. Então, adaptação também é uma forma de resolução. E até de sobrevivência. E de sobrevivência. Agora, do ponto de vista nos ambientes de trabalho, mesmo no ambiente familiar, existe um jeito para desarmar o conflito? Não é? Porque a nossa tendência, a primeira tendência é a gente agredir, não é? É sempre culpar o outro. Existe alguma técnica que a gente pudesse desarmar melhor os conflitos? Porque há muito conflito, não é? Conflito de personalidade, conflito de interesse, conflito de... Enfim, como é que a gente pode desarmar? Como é que eu posso iniciar uma conversa, uma discussão, seja no casamento, seja numa relação de trabalho com adultos? Existe alguma técnica ou isso só se fala em consultório? Olha, a Bíblia traz uma liçãozinha muito básica, né? Diz o seguinte, a palavra branda, não é? Afasta o furor. Então, uma forma mais tranquila, mais branda de lidar com a pessoa, com a situação, sempre ajuda bastante. Uma outra questão é a seguinte, nós precisamos considerar o ponto de vista e as diferenças das pessoas. Geralmente o conflito ou ele ocorre em maior intensidade ou ele acaba efervescendo mais quando a gente volta-se contra a pessoa, não contra as ideias. Então, ideias diferentes, ideias opostas, elas podem, não é, ser antagônicas entre si, mas não precisamos antagonizar com as pessoas. Então, checar mesmo, eu estou brigando pela ideia, pelo ponto de vista, ou estou brigando com a pessoa? Geralmente vai para o pessoal, né? A gente sai do nível, a gente sai do plano das ideias, do ponto de vista, do que a gente quer resolver, e a gente acaba se voltando contra a pessoa. Então,
Então, uma dica, não é, uma possibilidade que a gente tem que focar para ajudar na resolução do conflito é focar no problema. Qual é realmente o problema? Tá? Uma outra questão, então, olha, Deus diz para a gente usar a palavra branda. A outra coisa, não focar na pessoa, focar nas ideias. Tá? O que pode ser feito em relação àquilo, respeitando-se o ponto de vista do outro. Eu tenho uma visão, você tem outra, fulano tem outra. Então, eu gosto muito de salada com limão, no temperinho. A minha mãe já não gosta de salada com limão. Então, como vamos resolver? Vai fazer só do jeito dela? Eu vou ficar insatisfeita. Vai fazer só do meu jeito? É muito ácido para ela. Então, a mediação, a combinação também pode ser feita. Eu vou, às vezes, ou eu posso fazer um pratinho de tempero separado. Então, soluções para que ambos os lados ou ambas as partes possam ter respeitadas, né, as suas vontades, o seu ponto de vista, a sua ideia. São algumas dicas. São dicas importantes. Agora, doutora Thelma, ainda nessa questão, Tércia, né? Tudo bem. Perdão. A doutora Tércia é mestre em psicologia, é coordenadora do curso de psicologia das faculdades adventistas e também tem uma clínica, um consultório. Onde fica seu consultório, doutora Tércia? Olha, fica na Vila Olímpia, em São Paulo, na Rua Alvorada, número 64. 64. Tem um telefone? Isso. Tem. Vai aparecer aí na tarja aqui embaixo. Na nossa tarja. Isso. Ainda em relação a conflitos, os jovens hoje, eles são muito intolerantes, né? Pelo menos os executivos, esse mundo corporativo, dos trainees e tal, eles reclamam muito que os jovens são intolerantes, não aceitam críticas, desistem muito rapidamente. E esse problema tem raiz anterior ou é dessa geração mesmo, de não saber lidar com frustrações? Olha, se fala muito hoje em dia na geração Y, já estão falando até na geração Z, não é? Que é esse jovem tecnológico, onde o imediatismo, né, a rapidez das coisas, das informações é muito grande, onde esse jovem é fruto de uma educação um pouco mais permissiva, um pouco mais premiada, não é, pelos prazeres. E esse jovem, quando ele vai para o mercado de trabalho, ele é um pouco intolerante às vezes, ele tem um pouquinho de dificuldade de respeitar a hierarquia do trabalho, os chefes, a considerar, né, o ponto de vista dos seus superiores ou dos seus colegas ao redor. Então, da mesma maneira que os jovens precisam buscar lidar com os conflitos inerentes dessa geração no trabalho que é diferenciada, da mesma forma também a outra geração, a nossa geração, né, também precisa ter olhos um pouco mais compreensivos para com esse novo jovem que está ao nosso redor e que também tem um ritmo, tem uma dinâmica, né, tem um time aí um pouco diferente do nosso. Então, de novo, buscar caminhos para o entendimento e para a mediação. Eu preciso de uma resposta rápida, porque o nosso tempo está indo. Resolver conflitos por e-mail é uma boa técnica? Depende do conflito. Nem todos. Às vezes é necessário um tete-a-tete, um olho no olho, para que a gente não perca aquela condição humana, né, do frente a frente. Mas alguns problemas, alguns conflitos podem ser resolvidos por e-mail, sim. Um recadinho, um oi, uma posição, pode ser resolvido por e-mail, sim. Doutora Tércia, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Certeza que todos apreciamos, nossos telespectadores também. Este programa é mantido pela comunidade adventista de São Caetano do Sul, que fica aqui na Rua Engenheiro, Rebouças 520. Você está convidado a nos conhecer e fique agora com uma rica meditação espiritual. Imenso prazer estar com você mais uma vez para a gente discorrer um pouco sobre esses momentos de espiritualidade, essa verticalização da vida. Sabe, nós vivemos dias tão atribulados, mas o homem tem essa vocação, o ser humano tem essa vocação espiritual. E esse momento vem atender esse anseio de todos nós, né? Quero agradecer a Mariana por mais esse momento, né, que com certeza tem somado na nossa vida orientações preciosas. Todos nós precisamos disso, não é não? Você sabe que o ser humano tem muitos anseios no seu coração,
mas o anseio maior, esteja ele consciente ou não, é o anseio de se relacionar com o seu Criador, com o seu Redentor. E a história de Zaqueu, como nós já falamos em 2 momentos, ela é fantástica nesse sentido, né? Veja que o Zaqueu queria ver Jesus e a multidão o impediu e ele subiu numa árvore. Conhecemos essa história. Se você não conhece, essa é a história. Então, imagina o que significa uma pessoa subir numa árvore com o objetivo de ver a multidão passando embaixo. Lá estava ele, acomodado, na sua zona de conforto. Só tem uma coisa, para Zaqueu estava tudo ok, ele poderia satisfazer o seu anseio, que era exatamente ver Jesus. Mas sabe qual é essa posição? Possivelmente seja a posição da maioria das pessoas com relação a Cristo. É a posição do fã, é a posição do espectador, do admirador, daquele que está disposto a aplaudir e reconhecê-lo realmente como um grande vulto histórico. Só que Jesus chegou embaixo daquela árvore, olhou para cima e disse para Zaqueu: desça daí. O que ele está dizendo? O meu anseio é maior que o seu. Você quer tão somente me ver e eu quero ter você, ok? Acha que há uma diferença imensa nesse sentido? Zaqueu queria contemplá-lo e ele queria intensificar com Zaqueu uma relação duradoura. Zaqueu estava satisfeito com o momento. Cristo queria ter com ele uma relação da vida inteira. Desça. Sabe o que significa isso? Ordem. Isso é um comando. Quem está debaixo deste comando? Desça, saia da sua zona de espectador e venha para um relacionamento íntimo comigo, que sou o seu Redentor. Todos nós. Quem já experimentou isso sabe dizer o que significa sensação de bem-estar e de realização. Jesus não sugeriu a Zaqueu: olha, eu acho que você tem que sair dessa zona de conforto. E não, ele disse: desça. Pronto, ele interrompeu a sua caminhada e ficou esperando. Você já desceu da árvore? Já se conscientizou de que Cristo tem que ser para você mais do que um vulto histórico extraordinário, que Ele é o seu Redentor? É isso que eu desejo. Desejo sinceramente do meu coração que essa experiência de Zaqueu seja exatamente a nossa. Que essa voz de comando chegue e nos mantenha junto a Ele. Que ela invada a nossa consciência e nos faça descer até Ele. Saiamos dessa posição passiva. Deixemos de ter mero desejo para termos vontade. Sabe qual é a diferença entre desejo e vontade? É que desejo é um querer passivo. Vontade é um querer ativo. Em relação a Cristo, mais do que desejo de tê-lo, vontade de tê-lo. É isso que eu desejo a você. Até o nosso próximo encontro. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.